Olá, meus queridos alunos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta aqui no nosso curso Panorama Bíblico. Esta é mais uma edição do nosso curso e nós estamos tratando de um tema bem amplo, que é a entrada do pecado no mundo. E nós temos falado a respeito da criação, da queda, de Satanás, do surgimento dessa ação terrível que tem provocado tantas desgraças, tantas situações na vida das pessoas. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto bem positivo, de um aspecto muito importante de toda essa questão, que é a autoridade da igreja. Nós vimos na última aula que a igreja tem autoridade dada por Jesus para viver em vitória contra Satanás e as suas hostes malignas. E Deus deu essa autoridade para a igreja, para a igreja viver em vitória contra os seus inimigos espirituais. E nós temos que conhecer essa autoridade e usá-la. Então, nosso assunto de hoje é a autoridade espiritual. E vamos começar falando sobre a autoridade dada aos apóstolos, conforme Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e fazer curas. Os apóstolos, eles foram enviados por Jesus para pregar o reino de Deus, algo extraordinário. Anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Ao serem enviados, eles receberam não somente autoridade para pregar, mas também receberam poder para expulsar demônios e curar enfermos. Expulsar os demônios e curar os enfermos. Mas não somente os apóstolos receberam essa autoridade, os discípulos também. De acordo com Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 3, e depois os versículos 17 e 19, também do capítulo 10 de Lucas, nós podemos verificar isso. Depois disso, designou o Senhor outros 70, e os enviou diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pois bem, aos 70 discípulos, Jesus deu autoridade para expulsar demônios e vencê-los. Deu-lhes uma proteção especial contra aqueles ataques demoníacos. Um fato muito interessante que eu acho nessa questão do envio, tanto dos 12 quanto dos 70, e eu entendo que às vezes isso é mal compreendido pela igreja, porque na realidade, amados, toda essa autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e essa promessa grandiosa que Jesus faz, e nada vos causará dano, está diretamente associado ao cumprimento de uma missão. Portanto, não é algo automático. Eu já vi muitos pregadores falando que nós temos autoridade. No entanto, nós vemos muitos crentes sendo tripudiados por demônios. Como que isso? Parece um contrassenso. Parece que a palavra de Deus está se contradizendo. Ou seja, ela diz uma coisa, mas na prática é outra. Não! A palavra de Deus não se contradiz, amados. Na verdade, o que Deus está falando aqui é que quando Jesus envia, ele envia e ele unge, ele capacita, ele dá autoridade e ele protege. Portanto, se você quer exercer essa autoridade sobre os demônios,
e autoridade para curar os enfermos, então cumpra a grande comissão. Seja um cristão envolvido com a grande comissão, porque essa é a promessa. Não é uma promessa para os crentes que ficam sentados no banco da igreja e vendo as coisas acontecerem e não participam, não se envolvem. Não, essa promessa não é para esse tipo de crente. É para aqueles que realmente estão envolvidos no trabalho, no ministério do reino de Deus. Amém? Tá dando para pegar aí? Então nós estamos vendo aqui a autoridade que Jesus Cristo deu aos apóstolos e também aos discípulos, mas também há um nível de autoridade que é dado a todos que creem, ou seja, para a igreja. Isso está em Marcos 16, 14 e 20, e você vai ver que esse nível de autoridade ele também tem as suas implicações. Diz a palavra de Deus aqui. Por último, então, apareceu Jesus aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto, o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Novamente, nós vemos aqui que essa autoridade é dada no exercício do cumprimento da grande comissão. Agora, a grande comissão, ela foi feita por Jesus e direcionada a toda a igreja, ou seja, a todos os discípulos legítimos de Jesus. Se você é um discípulo legítimo de Jesus, você está incluído no cumprimento da grande comissão. E se você está cumprindo a grande comissão, ou seja, pregando o evangelho a toda criatura que você encontrar, saiba de uma coisa: esses sinais vão acompanhar você, porque você crê nos sinais. Quem prega o evangelho é alguém que crê nos sinais. Então você vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, você vai falar em novas línguas, você pode até pegar em serpentes, se elas não vão fazer algo, no cumprimento da missão. Discípulo não está aí para fazer show como se fosse uma pessoa de circo, irmão, e ficar encantando serpentes. Não é isso. Caso você for picado por um animal ou atacado, você será protegido no cumprimento da grande comissão. Então veja que a promessa de autoridade não é uma promessa que é dada de maneira generalizada pelo Senhor. É para a igreja que está cumprindo a grande comissão. Também em Atos 28, de 1 a 10, aqui nós vamos ver um exemplo de como que isso funciona. A Bíblia diz que Paulo, quando estava indo em direção a Roma, o seu navio sofreu um naufrágio. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. Os indígenas lá foram muito bondosos para com os viajantes daquele navio. Eles acenderam uma fogueira e recolheram a todos, porque a chuva caía, uma chuva muito forte, e ela é muito fria também. Eles estavam sentindo frio, estavam molhados. Aí então os indígenas ali daquela ilha os acolheram, os receberam muito bem. Aí Paulo, ajuntando uns gravetos, ele colocou sobre o fogo. E quando Paulo colocou aqueles gravetos no fogo, uma víbora, ou seja, uma cobra peçonhenta, ela veio, fugindo do calor, evidentemente, e pegou na mão de Paulo e o picou. Quando os indígenas viram o réptil pendurado na mão do apóstolo Paulo, eles diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida,
pois salvo do mar, a justiça não deixa viver. Lembrando que a justiça aqui é o nome de uma deusa que era adorada por eles, cujo nome era Justiça, a deusa Justiça. Mas Paulo sacudiu o réptil e jogou ele no fogo e não sofreu mal algum. O que Jesus disse? Se forem picados por serpentes, ela não vai fazer mal a vocês. Era uma promessa, né? Então a cobra picou Paulo, mas Paulo estava ali cumprindo a grande comissão. O objetivo de Paulo era evangelizar aqueles indígenas. Mas, então, Paulo sacudiu o réptil no fogo e ele não sofreu mal nenhum. Agora, eles esperavam que Paulo viesse a inchar, cair morto, babando, né? Aquela coisa do envenenamento da cobra. Mas isso não aconteceu. E eles mudaram de parecer, mudaram de ideia. E passaram a entender que Paulo era um Deus, né? E não, é interessante que nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam a um homem principal da ilha, tipo um prefeito, né? Que o nome dele era Públio. E ele recebeu e hospedou bondosamente o Paulo e os demais homens por 3 dias. Aconteceu que estava de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio. Aí então, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs as mãos sobre aquele homem e o curou. Novamente, um sinal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então Paulo foi picado por uma cobra, não morreu, e agora ele impõe as mãos sobre o pai de Públio e este homem é curado. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes, então, passaram a distinguir com muitas honras a Paulo e os seus colegas. E, quando eles embarcaram, puseram a bordo as coisas que eram necessárias. Então, Paulo, de alguma forma, ele cumpriu a grande comissão naquela ilha e ele foi abençoado. Os sinais se cumpriram na vida dele, certo? Agora, com tudo isso, o que Jesus diz aos discípulos quando eles voltam da sua missão, trazendo excelentes notícias de que sinais e maravilhas haviam acontecido? Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Então, queridos, nós vemos que a grande recompensa que nós temos por cumprir a grande comissão e exercer essa autoridade que Jesus Cristo nos deu sobre Satanás, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as circunstâncias adversas, tudo isso tem uma culminância em nossa vida, que é o fato de que os nossos nomes, o meu nome, o seu nome, você que está servindo a Jesus tal como eu, tal como Paulo serviu e tantos outros, o nosso nome está escrito no céu. Ou seja, nós temos a garantia que ao final de tudo, quer soframos perseguições, quer morramos por causa da missão, nós vamos estar com o Senhor Jesus na glória eterna para todos sempre. Agora, os anjos de Deus, ou seja, 2/3 dos anjos, trabalham fielmente ao Senhor. O Salmo 103, versículos 20 e 21 diz: Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Então, os anjos também exercem um nível de autoridade concedido por Deus, porque eles são designados por Deus a trabalhar a nosso favor. Então você veja que sempre o exercício da autoridade espiritual está vinculado ao trabalho, ao serviço prestado ao reino de Deus. Vamos ver mais 2 textos para terminarmos por hoje. Salmo 91, de 11 a 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E também Hebreus 1, 3 a 14. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, queridos, o que nós vemos aqui, e com isso eu quero terminar essa aula de hoje, nós vemos que os anjos, eles exercem uma autoridade, né, sobre demônios, sobre situações para nos proteger, para cuidar de nós. Portanto, toda autoridade concedida no reino de Deus está vinculada à missão. A missão de implantação e expansão do reino. Quer seja pelos discípulos, pelos apóstolos, né, aqueles que foram enviados, tanto quanto para os discípulos, aqueles que estão agindo aqui na localidade, quanto para toda a igreja e também para os anjos que estão a serviço do Senhor. Então, use a autoridade, querido, mas cumpra a missão. Não deixe perder de vista que você tem uma missão e com base nesta missão você vai poder exercer a autoridade que Jesus Cristo te deu. Amém? Ok? Terminamos aqui esta aula. Eu quero orar com você, te abençoar, mas antes não podíamos deixar de pedir a você que se inscreva no nosso canal, seja também parte integrante desta comunidade de alunos que nos acompanham na Escola Bíblica Palavra Viva, nos vários cursos que estamos oferecendo. E não somente se inscreva, mas curta o vídeo se você gostou, acesse o sininho para você receber a informação do YouTube a respeito dos novos vídeos que estamos lançando e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Com tudo isso você vai estar nos ajudando. Já alcançamos 108 inscritos em nosso canal, estamos caminhando para 200 inscritos, tá bom? Eu desejo que você também tenha gostado e participe conosco desta missão, né? O nosso trabalho é parte do cumprimento da grande comissão e você faz parte disso conosco. Pai, que o Senhor possa abençoar de maneira rica e poderosa todos os nossos alunos, aqueles que estão efetivamente participando da Escola Bíblica Palavra Viva, no canal Palavra Viva, estejam envolvidos com essa missão extraordinária que o Senhor nos deu. Quero abençoá-los a cada um, derrama graça, unção, derrama prosperidade, provisão sobre a vida de todos os nossos alunos e seguidores do canal. Quero abençoá-los pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, querido. Obrigado por ter estado conosco. Até a nossa próxima aula aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.